Pessoal, bem-vindos. Esse é o meu primeiro vídeo onde de fato eu vou falar sobre plantas ornamentais, ou seja, plantas que você cultiva para ter um ambiente mais agradável, para ter um ambiente mais próximo à natureza. A gente popularmente tem esse costume, né, de trazer plantas para dentro de casa para se sentir num lugar mais agradável. Bom, nesse vídeo eu vou falar de 6 espécies de plantas que são bem fáceis de cultivar em casa. Você pode cultivar elas tanto em apartamento quanto em casa, que elas são pouco exigentes, com a questão principalmente com a questão da luminosidade, né? Porque a gente sabe que as plantas fazem fotossíntese, então elas precisam de luz. E basicamente o que você vai precisar para essa planta é uma janela. Uma janela onde incida a luz solar e essas plantas conseguem fazer a fotossíntese para crescer. Aqui na minha casa, no meu apartamento, eu tenho essa janela aqui, que é através dessa janela que entra a luz na sala para iluminar as minhas plantas. Bom, para começar, a primeira planta que eu vou falar são os cactos. No meu apartamento eu tenho cerca de 65 vasos de plantas. Com várias espécies diferentes, né? Esse aqui é um dos cactos que eu tenho. Eu tenho um cacto maior lá atrás também, bem grandão, mas esse aqui é pequenininho. Bom, esse cacto, os cactos, eles crescem conforme a demanda de vaso que você dá para eles. Por exemplo, esse aqui tá pequenininho porque ele tá num vaso pequeno. Os cactos são uma espécie de planta muito simples de cuidar. Ele basicamente precisa de luz. Essa luz pode ser direta, no caso, se deixar assim na janela, tá de boa, o cacto já fica felizão e cresce bonitão. E pouca água, porque eles são plantas que evoluíram para passar por esse estresse hídrico, ou seja, ficar períodos longos sem água. E eles têm as reservas de água dentro do seu próprio corpo, né? Dentro da própria planta. Então ela não precisa de muita água. Então é uma planta bem fácil de cuidar, né? Você basicamente vai dar água a cada 2 semanas e bastante luz de sol. Luz direta ou indireta, luz direta é melhor. Ele fica mais felizinho. A segunda planta que eu vou falar pra vocês é a espadinha de Ogum, que é popularmente conhecida como espadinha de Ogum. As espadas de Ogum, elas gostam de pedra, porque a pedra ajuda a manter a umidade na raiz, na terra. Então, você pode colocar pedrinhas assim no vasinho e elas ficam também bem tranquilonas, bem felizes. Essa espada de Ogum, ela também não é muito exigente com a questão da água e diferente do cacto, ela não é exigente com a luminosidade também. Então, é uma planta bem adaptável, ela se adapta a qualquer ambiente. Existem pessoas que colocam essas plantas em banheiro, fora de casa, enfim. E existe também no Brasil crendices, né, acerca dessas espadas. Bom, é uma planta bem tranquilona, então, rega a cada umas 2 vezes por semana, assim, bem tranquilo, ela consegue viver de boaça. A terceira planta que eu vou falar é a amaranta. Amaranta é tipo o meu xodozinho. Eu adoro. Por mim, eu colecionava várias delas. Essa daqui é uma amaranta cascavel, popularmente conhecida como amaranta cascavel. Bom, as amarantas, elas gostam de lugar meia sombra. Elas gostam de lugar que não tem sol direto, porque atrapalha no crescimento delas, queima a folha e etc. Então, você precisa manter ela num lugar mais isoladinho do sol. Não completamente, ela precisa de sol, porque todas as plantas fazem fotossíntese, né? Mas ela precisa de um ambiente que ela não pegue sol direto. Então, um ambiente mais sem o sol direto, só com a luminosidade, filtrando ali, de repente uma cortina na janela, a amaranta vai ficar felizona. E como que é a rega da amaranta, Scarlett? A rega da amaranta, ela gosta de água nas folhas, as amarantas adoram água nas folhas, e uma rega adequada, assim, tipo, uma vez por semana você rega de verdade e você pode ir colocando água assim um pouquinho todo dia. Ai, coloca o dedinho lá, ó. Poxa, tá seco,
tá meio úmido ainda, tá grudando a terra, então coloca só um pouquinho de água com o regador. Agora, se a terra estiver bem seca, aí você pode caprichar na água, viu? É mais ou menos assim que cuida. Aliás, todas as plantas, né? Difícil é colocar o dedo no cacto. Mas todas as plantas você tem que ir sentindo assim com o dedinho no vaso para ver se elas estão secas ou não. Estamos na quarta planta. A quarta planta é uma planta que muitas pessoas reclamam que matam em casa, geralmente. Matam afogadas, que são as suculentas. Gente, suculenta é um xodó, né? É linda demais. Existem várias espécies, elas são muito maravilhosas mesmo. O que acontece com a suculenta? A suculenta, ela é toda cheia de água. Toda. Todo o corpinho dela aqui é cheio de água. Então, você tem que cuidar e colocar pouca água. Você tem que esquecer de regar ela. E basicamente a suculenta gosta de sol, muito sol. O sol é essencial na vida dessa planta. Então, é pouca água e muito sol. É isso que a suculenta precisa. Esquece de regar. Não precisa ficar regando ela toda semana. Rega ela a cada 2 semanas, coloca um pouquinho de água. Não, vou mergulhar a suculenta na água. Isso você vai matar a sua suculenta. A quinta planta é o antúrio, que é essa flor aqui que parece de plástico, né? Os antúrios, além deles gostarem de água, os antúrios gostam de água, eles também gostam de fibra de coco, assim, ó. Aí você pode, além de colocar ele plantado na terra, coloca a fibra de coco, que isso também ajuda bastante o antúrio. E os antúrios são uma planta que gosta de água, então a cada 2 dias você faz uma rega bem potente e todo dia você pode jogar um pouquinho de água nas folhas. No caso eu jogo todo dia, né, porque eu cuido de 65 vasos, então todo dia eu tenho que olhar e regar um pouquinho. Mas o antúrio dificilmente você vai matar ele afogado. E a última planta é uma palmeira. Bom, essa daqui, uma palmeirinha. Eu coloco argila expandida, porque a argila expandida ajuda a segurar a umidade nessas plantas, além de deixar bonito, né, o vaso. E as palmeiras também são uma planta, assim, para quem tá começando a cuidar de planta, uma planta bem tranquilona de cuidar, tá? Elas não são muito exigentes, né, com relação à luminosidade, nem a rega também não precisa ser uma rega de todo dia, você pode regar a cada 2 dias, a cada 3 dias, porque é uma planta bem adaptada. E é isso, gente, para esse primeiro vídeo, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou estar fazendo mais vídeos falando sobre adubagem, sobre outras plantas. Eu vou trazer também plantas que já são um pouquinho mais difíceis da gente cuidar em casa, né? Mas essas plantas que eu trouxe primeiramente são plantas que são bem tranquilas, assim. Pra quem tá começando a cuidar de planta, se assim, eu quero virar mãe de planta também, quero começar a cuidar de planta. Pode investir nessas plantas que essas são bem fáceis de cuidar, vocês não vão assassinar essas primeiras plantas. Beijo, muito obrigada, valeu!